Brasília é um monumento à modernidade. Um sonho de séculos que se tornou realidade pelas mãos de um dos políticos brasileiros mais carismáticos de todos os tempos, Juscelino Kubitschek de Oliveira. No ano de 1902, nasce Juscelino, de família pobre, em Diamantina, Minas Gerais. Adolescente, estuda num seminário. Mais tarde se emprega como telegrafista, profissão que exerce até se formar médico em Belo Horizonte, no ano de 1927. Em 1933, Getúlio Vargas nomeia Benedito Valadares para governar o estado de Minas Gerais. É ele quem inicia Juscelino na política, convidando-o para ser seu chefe de gabinete. Em abril de 1934, JK filia-se ao Partido Progressista, pensando em concorrer como deputado federal nas eleições seguintes. Assim, ele é eleito com a maior votação do estado em 1935. No dia 10 de novembro de 1937, Getúlio precipita o golpe. Ele fecha o Congresso e institui o Estado Novo. Juscelino perde o mandato na Câmara e reassume suas atividades de médico em Belo Horizonte. Em fevereiro de 1940, Benedito Valadares convida JK a assumir a prefeitura da capital mineira. Famoso por seu bom humor, Juscelino se populariza e empreende grandes obras de infraestrutura na cidade de Belo Horizonte. Amplia redes de água e esgoto, abre avenidas e constrói o conjunto arquitetônico da Pampulha, projeto de Oscar Niemeyer. Getúlio Vargas é deposto em 29 de outubro de 1945 e Juscelino é afastado da prefeitura. Nas eleições de dezembro, Eurico Gaspar Dutra é eleito presidente da República. Juscelino Kubitschek elege-se deputado federal e participa da elaboração da Constituição de 1946. Em 1950, Getúlio Vargas torna-se presidente da República mais uma vez. Juscelino disputa e vence a eleição ao governo de Minas Gerais. Ele tem como base de sua administração o binômio energia e transporte. Em agosto de 1954, Getúlio Vargas se suicida. O vice Café Filho assume a presidência da República. Em fevereiro do ano seguinte, é JK quem lança candidatura à presidência. O momento político é delicado. Há um movimento contra as eleições e a favor de uma intervenção militar. As eleições de 3 de outubro de 1955 ocorrem num clima de tensão com o exército nas ruas. Logo após o resultado, líderes da UDN, União Democrática Nacional, contestam a legitimidade da vitória de JK e Jango. O ministro da Guerra, general Henrique Teixeira Lott, toma a frente de um movimento pela legalidade, para garantir a posse dos eleitos. Ao assumir, Juscelino pede ao Congresso o fim do estado de sítio e da censura à imprensa. Mesmo com uma difícil situação econômica herdada dos governos anteriores, dá partida ao plano de metas. O lema 50 anos de progresso em 5 de governo encabeçava as 30 metas divididas em 6 grandes áreas: energia, transportes, alimentação, indústrias de base, educação e a construção de Brasília. Sociais. Em abril de 1956, JK assina o projeto de lei que propõe a transferência da capital do Brasil,
aprovado pelo Congresso Nacional, mesmo com forte oposição da UDN. Em março de 1957, o urbanista Lúcio Costa ganha um concurso que vai definir o traçado do Plano Piloto de Brasília. Em 1959, o governo lança um plano econômico para controlar a inflação e pede crédito ao Fundo Monetário Internacional. O fundo faz uma série de exigências e o governo se recusa a ceder à pressão. Juscelino decide conduzir pessoalmente as negociações e acaba por romper com o FMI. Em 21 de abril de 1960, Juscelino Kubitschek inaugura Brasília, a nova capital do Brasil. Sonho dos Inconfidentes de 1799 tem nesta realização de 1960 a sua etapa derradeira, pois agora encontra o Brasil o seu verdadeiro destino e poderá caminhar mais solidamente para a completa emancipação. Se você disser que eu desafio. Em outubro de 1960, apoiado pela UDN, Jânio Quadros chega à presidência da República com ampla vantagem de votos. Nas eleições de 1961, Juscelino elege-se senador por Goiás. Poucos meses depois, Jânio renuncia e Jango assume a presidência. Em 64, um golpe depõe Goulart. Uma junta militar assume o poder. Castelo Branco pretende concorrer às eleições presidenciais e Juscelino decide apoiá-lo a princípio. Porém, com a promulgação do Ato Institucional número 1, JK entra na lista de parlamentares ameaçados de cassação. 2 meses depois, ele perde o mandato e os direitos políticos por 10 anos. Juscelino parte para um exílio voluntário na Europa. As pessoas de bom senso o que queriam? Queriam que isso não se agravasse mais ainda, né? E que o Brasil tivesse uma abertura, um caminho para consagrar a volta à democracia. Isso explica a junção dos contrários. Jango de um lado, Juscelino e Lacerda. Mas eram os 3 maiores líderes populares que o Brasil tinha. Por que não juntar forças? Mesmo que tivessem sido inimigos, eles agora tinham um inimigo comum, que era a ditadura, né? Todos eles foram vítimas da ditadura, né? Da perseguição, tudo. Era natural que se unissem. E isso mostra a grandeza, né? Mais uma vez, do Juscelino, do Jango também, que se uniu com o indivíduo que mais os atacou. Eles esqueceram tudo isso, fizeram frente ampla. Evidentemente, com a reação do governo, isso não prosperou. Num domingo, dia 22 de agosto de 1976, Juscelino segue pela Via Dutra para o Rio de Janeiro, vindo de São Paulo. O carro em que está é atingido por um ônibus. Desgovernado, atravessa o canteiro central e bate de frente em uma carreta. Mais de 60 mil pessoas deram o último adeus a JK. Na marcha de 15 quilômetros até o cemitério Campo da Esperança, em Brasília, se confundiam lágrimas, palmas e vivas. Na presidência da República, Juscelino industrializou o país e possibilitou um desenvolvimento nunca visto antes. Ele tinha também o mérito de conciliar forças opostas usando uma única arma, o diálogo. Apesar de todas as crises que enfrentou, nunca deixou de ser um grande democrata. Por tudo isso, Juscelino Kubitschek é um dos construtores do Brasil. Nas eleições presidenciais de 3 de outubro de 1960, a Vassoura chegou ao Planalto com uma participação inédita do eleitorado. A Vassoura era o símbolo do candidato Jânio Quadros. Jânio Quadros dizia que ia fazer uma limpeza no governo. Foi para isso que ele foi eleito. Mas olha, o mais curioso é que o vice de Jânio era de outro partido, João Goulart.
João Goulart era candidato da coligação PSD-PTB. Ele foi eleito o vice de Jânio porque naquela época a legislação eleitoral permitia a votação em candidatos à presidência e vice-presidência de chapas diferentes, como se fossem duas eleições distintas. Outra coisa curiosa é que João Goulart era ex-vice-presidente de Juscelino Kubitschek e Jânio se elegeu criticando duramente o governo JK. 1960, fim do governo JK. Só agora é possível sentir as principais consequências negativas do desenvolvimento econômico acelerado desse período. Os grandes investimentos do plano de metas criam um desequilíbrio entre as receitas e as despesas do Estado. Como não pode mais obter receitas, o governo aumenta a emissão de papel moeda. E o resultado é uma inflação que chega aos 30% ao ano no final do governo Juscelino. Outro grave problema é o aumento da dívida externa. O Brasil precisa pagar os empréstimos que fez junto aos países desenvolvidos. Entre 1955 e 1960, a nossa dívida externa aumenta em 60%. Jânio Quadros se aproveitou desses problemas do governo anterior e fez uma campanha eleitoral com duras críticas ao governo de Juscelino Kubitschek. Jânio prometia um governo austero e moralizador. O símbolo da vassoura, como a gente já viu, servia para mostrar a sua intenção de fazer uma verdadeira limpeza na administração pública. Jânio prometia acabar com a corrupção e o empreguismo. O tostão contra o milhão, uma outra imagem que Jânio usava desde os tempos de prefeito de São Paulo, ilustrava seu desejo de se apresentar como o candidato das camadas mais pobres. Prometia ao povo lutar contra os privilégios dos poderosos. Com isso, ele conseguiu conquistar votos de muitos eleitores de camadas sociais diferentes. E às vezes até mesmo de camadas opostas. Bem, é claro que fica muito difícil atender reivindicações tão diversas sem que ninguém pagasse a conta. E logo depois da posse, os problemas começaram. 31 de janeiro de 1961. Jânio Quadros toma posse como presidente da República com a determinação política de arrumar a casa. Jânio promete corrigir os desequilíbrios internos e externos antes que o país volte a um novo ciclo de desenvolvimento econômico. As prioridades são o combate à inflação através do controle dos gastos públicos e o reequilíbrio das contas externas. A primeira medida importante é a maxi-desvalorização de 100% do cruzeiro em relação ao dólar. Em seguida, Jânio corta a ajuda para as importações de trigo e petróleo. A consequência imediata dessas medidas é a alta generalizada do custo de vida. Os preços sobem. Na política externa, Jânio Quadros toma outra decisão de grande impacto. Ele quer romper com a tradição de estar sempre alinhado com os Estados Unidos. O Brasil reata relações diplomáticas e comerciais com diversos países socialistas, inclusive a União Soviética. Ô Vicente, esse cara aqui do lado do Jânio Quadros não é o Che Guevara? É ele mesmo. Aquele famoso líder guerrilheiro da Revolução Cubana? Exatamente. Olha, Gil, essa foto dá bem ideia de como o Jânio realmente mudou a política externa brasileira. Tá aí. Os americanos devem ter ficado tiririca, hein? Ah, e como, viu? Agora, mudando de assunto, eu não consigo entender ainda como que um presidente consegue renunciar depois de 8 meses de governo. E como um presidente eleito com tanto voto popular, com tanto apoio do povo, pode ter frustrado as esperanças de 6 milhões de eleitores. Pois é, sabe o que é? A força política do Jânio acabou se transformando em fraqueza política. Foi isso. Rapaz, isso é profundo. Peraí, explica direito o que você está querendo dizer. Então, o que eu estou querendo dizer, Gil, é que quando o sujeito está fazendo campanha para conseguir votos, aí é fácil prometer mundos e fundos, conciliar os interesses, entendeu? Agora, na hora de governar, a história muda, né? No ar, a Rádio da Legalidade.
25 de agosto de 1961. O presidente da República, Jânio Quadros, renuncia. O vice, João Goulart, está em missão governamental na China. Militares do Comando Central do Exército tentam impedir a posse de Jango. Rio Grande do Sul, madrugada de sábado, dia 26. O governo federal determina o fechamento das duas rádios que têm alcance nacional, Gaúcha e Farroupilha, dos diários associados. A medida impede a divulgação de qualquer notícia contrária ao golpe em marcha, que tenta inviabilizar a posse de João Goulart. Brizola reúne-se com membros da Assembleia Legislativa. Fica decidido que o Rio Grande do Sul lutará pela legalidade. Domingo, 27 de agosto. Brizola requisita os transmissores da Rádio Guaíba, ligada ao Correio do Povo. Um estúdio é improvisado nos porões do Palácio Piratini e a Guaíba passa a operar como emissora oficial do governo do estado. A Brigada Militar manda um destacamento à Ilha da Pintada para proteger os transmissores. Brizola, auxiliares parlamentares e jornalistas passam a dar notícias ininterruptas do movimento. Rádios do Brasil inteiro entram em cadeia com a Guaíba, a rede da legalidade que cobre todo o país. As notícias são lidas inclusive em inglês, alemão e espanhol. Falamos comandando uma cadeia de emissoras, comandando mais uma vez a cadeia da legalidade. Brizola conclama a todos a lutar e tem apoio do Terceiro Exército. O comandante-general Machado Lopes comunica pessoalmente que o Terceiro Exército está com a legalidade. Durante 12 dias, sob ameaça da cúpula militar que governava o Brasil, Brizola manteve firme o movimento de resistência, respaldado por uma multidão que ocupava a Praça da Matriz, em frente ao Palácio do Governo. No centro do país, interlocutores da legalidade e dos militares negociam alternativa para evitar uma guerra civil. É aprovada a chamada solução parlamentarista. O presidente dividiria o poder executivo com um primeiro-ministro indicado pelo Congresso. Jango, que retornava ao Brasil via Uruguai, concorda com a proposta para evitar derramamento de sangue. Viaja de Porto Alegre a Brasília para assumir um cargo com poderes limitados. No dia 7 de setembro, numa emocionante cerimônia no Congresso Nacional, ele finalmente recebe a faixa presidencial. A campanha da legalidade, liderada por Leonel Brizola, impactou o Brasil e a América Latina pela mobilização política e popular. A opção pacificadora teve o apoio irrestrito do Legislativo Gaúcho. Todos os estados assinaram a moção apoiando o sistema parlamentarista. Ô Vicente, você acha que distribuir terras e rendas é contra o capitalismo? Eu não acho, não. Não, eu também não acho. Aliás, eu acho que o que o Jango queria era exatamente o contrário. Era melhorar o desenvolvimento capitalista do Brasil, né? Essas são ideias que eu acho que todo mundo deveria concordar, você não acha? Ah, mas na época do Jango, Gil, ninguém concordava com nada. Olha aqui, ó. As reformas de base, elas eram discutidas na imprensa, no Congresso, nos sindicatos, e quanto mais se discutia, mais a coisa radicalizava, entendeu? Principalmente dentro dos partidos políticos. 1961 a 1963.
a polarização política se estende aos setores organizados da sociedade. O movimento sindical vive um momento de intensa organização e mobilização. Entre 1961 e 1963, ocorrem mais de 400 greves. O envolvimento dos sindicatos nas lutas políticas abre espaço para o surgimento de organizações que coordenam a ação dos sindicatos de diversas categorias sob uma mesma orientação política. Surge o Comando Geral de Greve, que pouco depois se transforma no Comando Geral dos Trabalhadores, o CGT. Apesar de ser ilegal, o CGT comanda 2 greves gerais de caráter político. Os trabalhadores do campo também se organizam, representado pelas ligas camponesas. É fundada a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. A CONTAG se filia ao CGT e começa a defender a reforma agrária radical. Os estudantes também se mobilizam em todo o país, representados pela União Nacional dos Estudantes, a UNE. Eles saem em defesa das reformas de base, principalmente da reforma universitária. Ao mesmo tempo, os grupos sociais que são contra as reformas de base também começam a se organizar. Surgem também organismos como o IBAD e o IPES, que reúnem empresários, tecnocratas, professores universitários, jornalistas, economistas e profissionais liberais. Eles defendem a economia de mercado e fazem propaganda política junto aos empresários, às Forças Armadas, à Igreja, ao Congresso e aos sindicatos. Nossa, Vicente, quantas siglas, quantos grupos, hein? Isso aqui é só o começo. Dá uma olhada nessa imagem aqui, quer ver? O que é isso, Vicente? Militares radicais? Exatamente. Essa é a foto de uma revolta que aconteceu em 1963, lá em Brasília. 500 sargentos do Exército, da Marinha, da Aeronáutica protestaram contra uma decisão do Supremo Tribunal Eleitoral. Peraí, que decisão? É uma decisão que anulava a eleição de candidatos sargentos, que na época era ilegal. A rebelião dos sargentos foi controlada rapidamente, mas ela era um sintoma de que a disciplina militar não andava muito boa. Por essa época, setores civis e militares já estavam se unindo para articular a derrubada do governo João Goulart. O líder da conspiração era o general Humberto de Alencar Castelo Branco. O governo João Goulart enfrentava cada vez mais dificuldades. Os setores nacionalistas e de esquerdas mais radicais exigiam a implantação imediata das reformas de base. Os moderados começavam a olhar com desconfiança. Em 13 de março de 1964, que aliás era uma sexta-feira, 250 mil pessoas se reuniram diante da estação ferroviária da Central do Brasil, no centro do Rio de Janeiro. Foi o famoso Comício da Central. Até o presidente João Goulart estava presente naquela manifestação de apoio popular às reformas de base. Jango fez um discurso anunciando os decretos de desapropriação de terras e estatização das poucas refinarias privadas de petróleo que ainda existiam. Jango também prometeu enviar para o Congresso um projeto de reformas, decretando o tabelamento de aluguéis e o controle de preços. Nossa, Vicente, isso aí deve ter deixado muita gente de cabelo em pé. E como? Você nunca ouviu falar da Marcha da Família com Deus e pela Liberdade? Olha aqui, ó. 500 mil pessoas fizeram uma passeata em São Paulo para protestar contra o governo de Jango. Agora, quem é essa gente toda? Era basicamente gente da classe média. Quem organizou a marcha foram os movimentos femininos e tiveram apoio do governo de São Paulo, de setores da igreja, da Fiesp e da sociedade rural brasileira. Nossa, só faltavam os militares, Vicente. Nem isso, eles já estavam chegando. 31 de março de 1964. Depois de mais uma rebelião militar, tropas vindas de Minas Gerais começam a se movimentar em direção ao Rio de Janeiro. Em todo o país, diversas outras forças militares apoiam o golpe de Estado. O presidente se recusa a estimular qualquer resistência armada ou civil, dizendo que quer evitar o derramamento do sangue inocente. Jango aceita sua deposição e vai para o exílio no Uruguai. Em poucos dias, o Congresso declara vaga a presidência da República. O deputado Ranieri Mazzilli é empossado como novo presidente. E dessa maneira, acaba a experiência democrática brasileira iniciada em 1945.
E também acaba por aqui a nossa teleaula de hoje. Por enquanto, você fica com a revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como o governo de João Goulart foi marcado pela polarização que dividia toda a sociedade brasileira. Você viu também como a mobilização a favor e contra as reformas de base foi tomando rumos cada vez mais radicais. E que tudo isso terminou com um golpe de Estado, organizado por civis e militares, que depôs o presidente João Goulart e interrompeu o processo democrático brasileiro.